Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. E na aula de hoje vamos aprender mais sobre figuras geométricas e sólidos geométricos, dando continuidade aí ao nosso estudo de geometria. Fique comigo, a gente já volta. Bom, como eu disse, vamos iniciar aí o estudo de figuras geométricas e sólidos geométricos. Observe o aluno abaixo. Bom, o que a gente pode observar nessa figura? Que esse aluno ele está com um dado razoavelmente grande aí do tamanho da palma da mão dele. E o que ele fez? A ação desse aluno, dessa criança, desse rapazinho que está representado aí na figura. Bom, ele sobrepôs aí o dado em cima de uma folha e fez o contorno, né? O contorno desse dado e levantou esse dado e verificou que traçou aí uma figura. Essa figura é o quadrado. Esse quadrado nada mais é. Deixa eu pegar a minha caneta aqui. Bom, esse quadrado que ele fez aqui representa a face do cubo. Ah, então quer dizer que o nome desse dado em geometria é cubo. Sim, é o cubo, tá? O cubo, vou desenhar a mão livre aqui, tá? Mas o cubo, ele tem três dimensões. Tá bem mal desenhado, né? Deixa eu só arrumar aqui só um instante. Bom, tá terminando de traçar o cubo aqui. Tá bem esquisito, tá bem ruim. Mas enfim, deixa eu apagar esse lado aqui, fazer novamente. E aí a gente encerra por aqui. Bom, esse cubo, cada, vamos dizer assim, cada lado dele é chamado de face. E cada traço, cada segmento desse é chamado de aresta. Aresta. E cada ponto de encontro, vou dar uma exagerada aqui, ó. Cada ponto de encontro, né, entre as três arestas é chamada de vértice. Vértice. É claro que a gente vai retomar esses conceitos sobre a figura geométrica, né, o sólido geométrico chamado cubo, nas aulas posteriores. Mas nesse primeiro momento, o que a gente quer destacar aqui é que essa figura plana que esse aluninho traçou ao colocar o dado sobre o papel é a representação de um quadrado e essa figura ela é chamada de figura plana. Figura plana. E essa figura que é o dado é chamada de figura espacial ou figura não plana ou sólido geométrico. Tranquilo? Bom, continuando aí então, observamos que ele, o aluno, né, contornou a face de um dado apoiado numa folha de papel e com isso todos os pontos que formam a figura traçada, todos os pontos que formam a figura traçada estão no plano que é representado pela folha de papel. Importante,
para que a figura seja plana, todos os pontos que formam essa figura, elas devem estar no plano. Que nesse caso ele está sendo representado o plano que a gente viu nas aulas anteriores, plano alfa, beta, gama e assim por diante. Esse plano ele está representado pela folha de papel. Então quer dizer que a folha de papel é a representação física de um plano, que a gente já viu nas aulas passadas que o plano ele não tem limite, né? Ele não tem limite. Vou tomar um gole d'água aqui. Continuando então na próxima tela, o que mais que a gente pode verificar? Podemos verificar o quê? Que as figuras geométricas que estão representadas no plano são chamadas de figuras geométricas planas. Todos os pontos dessa figura têm que estar no plano para ser figura geométrica plana. Bom, a minha câmera está atrapalhando ali um pouco. Não tá, né? Mas só para eu sair um pouquinho aqui para não atrapalhar a leitura de vocês, tá? Bom, continuando aqui. Pontinha. Então, quando as figuras estão todas representadas, ou seja, no plano, são chamadas de figuras geométricas planas. No exemplo que foi dado ao lado, esse aluno traçou uma figura chamada quadrado, assim como eu já disse lá na primeira tela. Continuando aí, já as figuras geométricas que não podem ser, olha só, que não podem ser representadas no plano, são chamadas de figuras geométricas não planas. Por que elas são chamadas de figuras geométricas não planas? Porque os seus pontos, não estão no mesmo plano, tá? Não estão no mesmo plano. Vejam que a aluna ou a professora, né? Não está dando para distinguir, acredito que seja uma aluna. Olha só o que ela está falando, ó. A face de um dado lembra uma figura geométrica plana, que foi o que o aluno fez na primeira tela, primeira ou segunda tela. Representou o contorno daquele dado numa folha de papel. Bom, agora o dado lembra uma figura geométrica não plana, ou seja, uma figura geométrica espacial, que também pode ser chamado de sólido geométrico. E o nome dessa figura é chamada de cubo. No exemplo aqui ao lado, vimos a explicação que a face de um dado representa uma figura plana e o próprio dado é a representação de uma figura geométrica não plana. E o nome dessa figura é cubo. Quando observamos o mundo que está à nossa volta, né, para a natureza, para os objetos construídos pelo homem, né, pelo ser humano, podemos reconhecer vários objetos que nos ajudam a lembrar das figuras geométricas. Então, observe aqui, temos uma bola de basquete, que é um objeto criado pelo ser humano para a prática de um esporte, e tem a laranja, que é produzida aí pela natureza, né? E observe que é uma figura geométrica. E que figura geométrica é essa? Responde aí para mim. Isso.
uma bola. Não, não é bola, é uma esfera, tá? A figura geométrica representada aí no exemplo por uma bola de basquete ou por uma laranja, ela se assemelha a uma esfera, tá? Bom, continuando aí, temos, além da bola de basquete e da laranja, temos as embalagens dos produtos. Observe que é dado aí, nesses três exemplos, três produtos diferentes: um chocolate, um creme dental e um leite condensado. Eu tentei achar essas embalagens sem as marcas, mas eu não consegui. A minha intenção não é fazer propaganda ou usar a imagem de nada, e sim a forma geométrica que essas embalagens assumem, tá? Observe que a gente tem três figuras não planas, assim como a esfera e a laranja são exemplos de figuras geométricas não planas, tá? Vocês verão, né, nas aulas posteriores aí, que essas três embalagens na sua tela são prismas, tá? Bom, continuando aqui com os nossos exemplos, temos aí, opa, agora eu estou atrapalhando, deixa o cursor sair da tela, só um instante, pronto. Nesse último exemplo, quem não gosta de sorvete, né, na casquinha, né? Vai lá no shopping, agora não está podendo ir por conta da quarentena. Bom, mas a casquinha, a casquinha aí, as casquinhas representadas aí nesses três sorvetes, né? Representa aí, a casquinha representa uma figura geométrica também não plana. E aí vocês verão que a representação aí é geométrica, ela é chamada de cone, ok? Ela é chamada de cone. Continuando aí, temos também exemplos da geometria e geometria espacial, né, que é uma geometria não plana, na construção civil, tá? As edificações são exemplos de figuras geométricas, tá? Do lado direito aqui um edifício normal aí de não sei quantos andares aí, e do lado direito é o vão do MASP, parece, né? É o vão do MASP, é um museu em São Paulo, ok? Perceba a figura tridimensional que ela tem, ó. Temos aqui o comprimento do MASP, a largura e a altura. Por isso, as figuras não planas também são chamadas de figuras tridimensionais, tá? Olha só o exemplo desse prédio: comprimento, a largura e a altura desse prédio. Figuras tridimensionais, figuras geométricas não planas, com três dimensões. As figuras geométricas planas, elas têm apenas duas dimensões: comprimento e a largura, né? Ok? Bom, continuando aqui, temos aqui o exemplo, né, a superfície do tabuleiro de xadrez, ou tabuleiro de dama, ou tabuleiro de gamão, que são jogos de tabuleiros, né? A superfície é, aqui no caso do xadrez, é um quadrado. E o quadrado, ele é uma figura plana de duas dimensões: comprimento e a altura desse quadrado. Também temos aí um exemplo que é a bandeira da nossa cidade representada no plano. Observe, comprimento da bandeira e a altura da bandeira são duas dimensões. Então, a superfície dos jogos de tabuleiro, né, dos tabuleiros, né, e a bandeira da nossa cidade, a bandeira do nosso estado, a bandeira do nosso time, ela bem esticada e representada aí num plano,
tá? Figura geométrica plana com duas dimensões, ok? Bom, o que a gente pode verificar nas imagens? Deixa eu ajustar aqui. Nas imagens dadas como exemplos acima, que a gente viu nas outras telas, né? Existem elementos que lembram figuras geométricas planas, por exemplo, a superfície do tabuleiro, né, do jogo de xadrez, do jogo de dama, a bandeira bem esticada, a folha de papel, sulfite, por exemplo, são exemplos de figuras planas. E elementos que lembram figuras geométricas não planas. A bola de basquete, a casquinha do sorvete, as edificações. Bom, as figuras geométricas não planas, na verdade, algumas, né? Algumas figuras geométricas não planas são chamadas de sólidos geométricos. Aí você deve estar pensando, o que são sólidos geométricos? O que vem a ser esses sólidos geométricos? Acompanhe comigo aí, ó. Os sólidos geométricos são figuras espaciais. A gente já viu que essas figuras espaciais, elas são figuras não planas, que, de acordo com suas características, podem ser classificadas: 1. Como poliedros, 2. Como corpos arredondados ou corpos redondos. Então sólidos geométricos podem ser poliedros ou ter corpos arredondados, corpos redondos. Isso aí. Continua comigo aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Bom, os corpos arredondados, tá? Tem como que principal característica? A principal característica desses corpos arredondados são as superfícies não planas e sim arredondadas. Olha só o exemplo. Observe aí na tela, enquanto eu tomo um pouco d'água. A bola de futebol se assemelha à esfera. Então quer dizer que a bola ela é um corpo arredondado, uma figura não plana. Perfeito, é isso. Outro exemplo que a gente utiliza no nosso dia a dia e que também é um corpo arredondado. A pilha. A pilha que está no controle. Tem aqui no controle, ó. Controle, a gente abre o controle, deixa eu ver aqui. Difícil agora, viu? Aí, tem a pilha aqui. Pilha. Vamos ver se dá a câmera, dá para ver? Ó, que beleza. Sem fazer propaganda. Pilha. E essa pilha, ela é uma figura... Deixa eu guardar esse controle aqui. Ela é uma figura espacial chamada de corpo redondo e ela tem um nome específico que é o cilindro. Então toda pilha se assemelha ao cilindro, que é uma figura não plana, é uma figura espacial. A gente já viu, né, que o cone tem como o seu representante aí no nosso dia a dia a casquinha do sorvete. A gente vai lá no shopping, lá, depois de fazer aquele lanche gostoso, que não pode falar o nome aqui, que dá vontade de comer, né? A gente vai lá e toma uma casquinha, tá? Então, aonde o sorvete é depositado, né, o suporte é um cone. Outro exemplo é o cone de guarda de trânsito, né? A diferença é que o cone de guarda de trânsito ele tem uma base quadrada para que ele fique em pé, né? Senão qualquer vento ele cai se ele não tiver essa base quadrada aí para que ele fique no chão.
Bom, então as principais características dos corpos redondos são suas superfícies arredondadas, tá? Bom, e agora os poliedros? Quais são as principais características do poliedro? A principal característica é ter faces planas, não mais arredondadas, e sim planas. E a palavra poliedros, poli significa muitos e edros significa faces. Então significa muitas faces, muitas faces. O poliedro tem várias faces, várias figuras planas, tá? Guarda na cachola que se a gente pegar um cubo, por exemplo, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis faces, seis quadrados que formam esse cubo. Se a gente for fazer lá, igual o aluno lá nas primeiras telas, colocar o cubo ali, né, dos 6 números dos dados, nós vamos encontrar 6 faces, 6 figuras planas, chamada de quadrado. Ok? Bom, continuando aí, ó, um exemplo que a gente tem na nossa casa são as caixas de sapato, caixas de tênis, tá? E elas são chamadas de blocos retangulares. Eu tenho aqui um outro exemplo, que é a minha caixinha de giz, que agora, nesse momento, nós não estamos usando por conta da pandemia, o ensino está remoto, a gente está online aqui, eu e você, ó. Também é um exemplo bem próximo de um bloco retangular, que é uma figura geométrica não plana. Então, o bloco retangular é uma figura tridimensional, é uma figura geométrica não plana e é um poliedro, tá? Por conta das faces planas que esse bloco retangular tem. Então, perceba aqui comigo. Aqui na frente tem uma face. Vou pegar aqui da caixa. Uma face, segunda face. Aqui atrás, ó, eu tenho uma terceira face. Aqui escondido aqui, a gente tem a quarta face. Aqui em cima, a quinta face. E aqui embaixo, a sexta face. Ah, então quer dizer que uma caixa de sapato tem 6 lados? A gente usa o termo lado, mas na verdade é face. São 6 faces. Olha aqui, ó. Uma aqui, duas aqui, três aqui embaixo, quatro aqui em cima, a frente, uma, duas, três, quatro, cinco, e a parte de trás, 6. Outro exemplo de poliedro é o cubo mágico. Cubo mágico, quem não jogou cubo mágico? Olha, por incrível que pareça, eu consegui resolver esse problema da matemática poucas vezes. Eu não tive paciência, viu, para ficar girando aquele cubo assim, cara. Não tive paciência, infelizmente. Mas o cubo mágico, ele é um exemplo de uma figura geométrica não plana. É um poliedro, tá? A gente já viu que o cubo mágico, o nome dele na matemática é cubo. Qual é a principal diferença desse bloco retangular para esse bloco retangular, tá? É que esse bloco retangular específico, ele tem o nome de cubo e a medida das suas arestas é sempre a mesma. A gente viu que o cubo tem 6 faces, tem as arestas, que são os segmentos de reta que unem aí e formam esse cubo, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 arestas. Lá em cima, 5, 6, 7, 8 arestas. Lá no fundo, 9. No fundo, 10. Na frente, 11. Na frente, 12 arestas. Ah, então o cubo tem 6. Que 6 feio, gente. Misericórdia. 6 faces
e 12 arestas. Olha só que beleza. E 12 arestas. Bom, e quantos vértices? Já que eu já toquei nesse assunto, ó, vértice é o ponto de encontro das três arestas. Um vértice, dois vértices, três vértices, quatro vértices, cinco vértices, seis vértices, sete e oito. Oito vértices. Oito vértices. Oito vértices. Tá? A mesma forma, a mesma coisa, aliás, é o bloco retangular. Tem seis faces, 4, 8, 9, 10, 11, 12 arestas e também 8 vértices, assim como o cubo. Ok? Bom, indo para o nosso último exemplo de poliedros, temos a pirâmide, tá? A pirâmide, ela pode ter base quadrada, como nesse exemplo, olha só, um lado, dois lados, três lados, quatro lados. Aqui em cima fica um vértice, aqui embaixo outro vértice, aqui lá atrás, né, escondido, outro vértice aqui, outro vértice aqui. Percebe então que essa figura aqui é chamada de base, a base da pirâmide, que é um quadrado, porque essa pirâmide, ela é uma pirâmide de base quadrada, tá? O exemplo dado é um objeto de um jogo, né? Tem um jogo que usa dado, que é aquele que o menininho estava usando lá nas primeiras telas da nossa aula, e, e tem esse objeto que até ele é confundido. Ah, pega o dado para a gente jogar esse jogo aqui. Na verdade, isso não é um dado, né? É uma pirâmide, é um exemplo, né? De uma aproximação para a pirâmide que certamente é de um jogo de tabuleiro também, tá? As pirâmides, elas também podem ter base triangular, por exemplo. Então, aqui é a base da pirâmide. Eu vou subir o vértice dessa pirâmide aqui e vou traçar. Tem que ser com linha reta, né? Mas eu estou fazendo a mão livre aqui. Pronto. Tem uma pirâmide de base triangular. Feio, né? Tá desenho, tá mal feito. Mas enfim. O exemplo da base quadrada a gente já viu. Pode ser que tenha uma outra pirâmide? Pode, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um hexágono. Base hexagonal. Vou jogar o vértice aqui em cima. E aí a gente vai ter a pirâmide aqui, ó. Um lado aqui. Um lado aqui. E ela vem aqui. Ela tá mal feito, né? Aqui. Aqui e aqui. Olha, tem uma pirâmide de base hexagonal, tá? Lógico que eu acho que para ficar melhorzinho, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Será que eu tenho um hexágono aqui nas figuras? Ah, tenho, legal. Vou desenhar esse hexágono. Deixa esse hexágono aqui. Vou apagar aqui. Dá licença. Isso, garoto. Vou pegar um hexágono. Peguei a figura, ó, figura plana, que chama hexágono. A gente vai estudar também, né, os polígonos regulares. Então acompanha aí. Deixa eu só pegar esse hexágono aqui. O problema desse hexágono é que ele é uma figura plana. E aí fica difícil de representar ele aqui em três dimensões, né, cara? Aqui, retinha. Legal. Puxar aqui. Deixa eu engrossar aqui. Essa. Ficou bom. Vou pegar esse hexágono aqui, tirar o fundo dele. Pronto.
pode dar uma engrossada também aqui. Aqui, pronto. Então, deixa eu copiar aqui. E aí, ó. Pronto. Aí fica melhor, né, senhor? Aí você quer desenhar a pirâmide à mão livre? Difícil, né? Mas assim eu acho que fica melhor para vocês verem que essa pirâmide ela pode ser representada com qualquer base. Base triangular, como um exemplo. Base, no exemplo que eu desenhei, mal feito, né? A base quadrada. E a base, essa base aqui é a base hexagonal. E a base hexagonal. Pronto, fizemos aqui uma pirâmide de base hexagonal e aqui está o vértice dessa pirâmide. Tranquilo, minha gente? Então, eu espero. Deixa o senhor tomar um gole d'água. Recapitulando, então, a gente viu hoje que as figuras planas, todos os seus pontos podem ser representados, por exemplo, numa folha de papel, no plano. As figuras não planas, nem todos os seus pontos são representados no plano. Tanto é que se você apoiar o dado na folha de papel, né, a partir da folha de papel para cima, esses pontos eles não estão representados no plano. Por isso que é uma figura, o cubo, né, que foi dado como principal exemplo, ele é uma figura geométrica não plana. E a gente viu que essas figuras geométricas não planas, elas são chamadas figuras espaciais e elas podem ser classificadas em corpos arredondados, corpos redondos e poliedros. Exemplos de poliedros: cubo, o bloco retangular. Exemplo, e a pirâmide, né? Não tem só esse, tem mais, como eu citei, os vários tipos de pirâmide. Os corpos arredondados, cone, o cilindro e a esfera. Beleza? Então, fiquem com Deus. Espero que você que assistiu a essa aula tenha entendido. Um forte abraço e até a próxima aula. Muito obrigado. Valeu!